Me conta aí, você já fez uma viagem que marcou um antes e um depois na sua forma de encarar a vida, de fazer as coisas no seu dia a dia? Pois o nosso artista Uli de Kooning fez. A primeira em 1926. Ele se escondeu no navio que saía da Holanda, seu país de origem, e chegou nos Estados Unidos da América. Interessante a questão da viagem, né? Porque a ideia dessa exposição é confrontar a obra do de Kooning e tudo o que impactou as duas estâncias longas que ele fez aqui na Itália, uma em 1959 e a outra em 1969. Então ele chega em Roma, né, em 1959 para ficar 4 meses e aí antes da viagem ele tinha realizado uma exposição em Nova York e vendido todas as obras. É claro, gente, que nem sempre valor de mercado está relacionado com valor artístico. No caso do de Kooning, sim, mas nem sempre é o caso. A gente sabe de muitos aí artistas que eram super vendas no seu momento e que hoje estão esquecidos, não deixaram de verdade uma marca. Mas o de Kooning, por que eu te conto isso, esse detalhe? Para você entender, se colocar no lugar dele, como era difícil para um artista que tinha encontrado um lugar em que ele era aplaudido, muito aplaudido pelo que ele fazia, inovar. Você, se tivesse encontrado uma fórmula do sucesso, abandonaria? Sabe o dito, a ocasião faz o ladrão? O que acontece? Quando ele está na primeira instância de Roma, ele não está com os materiais que ele costuma trabalhar. Então, ele vai pegar uma carta de Fabriano, esse papel tão importante, né, tão conhecido no mundo da arte, e vai aplicar sobre ele um verniz esmaltado misturado com o que coloca aqui como uma pedra pómez, para ter uma textura aumentar ainda mais a textura, porque o Fabriano já tem textura, esse papel é texturizado. E ele escreve para Elaine de Kooning, outra artista e também, né, sua esposa, dizendo que ele adorava a Itália, em particular Roma. As portas são tão grandes e eu me sinto acolhido. Achei muito legal quando ele fala, né? As portas são grandes e eu me sinto acolhido. Esses 3 quadros ele realizou após a primeira instância longa que ele fez em Roma, de 4 meses, são de 1960. 2 títulos remetem diretamente à Itália. E o interessante é que pela primeira vez eles estão expostos 3 aí juntos, então é uma baita na experiência vê-los. Cara, essas 3 obras aí que eu te falei, né, que pela primeira vez a gente pode ver juntas nessa exposição, elas são consideradas obras-primas do artista. E a gente já vê a influência total dessa viagem aí a Roma, porque elas são mais luminosas, têm uma composição mais aberta, ou seja, são mais dinâmicas. O que quer dizer isso? Que elas parece que extravasam o suporte e dão pé a mais interpretações. E a de 69 foi mais impactante ainda, porque ele nunca tinha pensado em fazer escultura. Só que daí ele é chamado, ele vem por causa do festival de Spoleto, e ele vai ficar entre Spoleto e Roma. E em Roma ele vai encontrar com um escultor norte-americano chamado Ernst Emanuel, que eu não conhecia, ele nasceu em 1914 e faleceu em 2002. E o Emanuel vai dizer para ele, vai como motivá-lo a esculpir. E daí ele mostra para a galerista dele e ela fala assim, isso aqui não está muito bom não. Então ela repensa, depois que o Henry Moore olha, ele dá uma olhada nessas esculturas, o escultor britânico, e diz, elas funcionariam em grande formato. Então elas são ampliadas no bronze, né, porque ela vê aí uma possibilidade comercial. Afinal ela é galerista, né, a gente vivia disso. Gente, essas esculturas foram todo um descobrimento para mim, sabe? Eu não sabia que o de Kooning tinha feito escultura. E é interessante porque ele tinha estudado para pintar. Então era uma linguagem muito diferente, plástica, que ele estava se enfrentando. E a gente nota que era um desafio porque ele vai se servir de certos objetos de apoio para poder modelar. E o amigo dele, o escultor Emanuel, ele tinha um ateliê de fundição de bronze em Trastevere, onde o de Kooning vai fundir algumas das suas peças. Essa número 3, quando ele criou, ele utilizou para estruturar, para que a obra ficasse de pé, né? Uma garrafa de gasosa. Ele tem outras aqui que ele usa outros elementos, porque, claro, ele não era escultor, pense, ele estava aqui trabalhando numa matéria, numa linguagem totalmente diferente daquele que ele estava acostumado, que era a pintura.
Quando ele vem em 1969 para o Festival de Spoleto, propõe para ele uma exposição final de desenhos que ele vai realizar aí na própria cidade. E vai usar, normalmente, vai usar o carvão, o lápis e nanquim. E tem 2 desenhos que estão inspirados diretamente na parábola do cego do Bruegel, que ele teria visto no Capo di Monte, em Nápoles. Então tem baita referências assim. E de qualquer maneira, o desenho sempre esteve muito presente no processo do de Kooning. Cara, essas 3 pinturas aqui são muito espetaculares, sério. São de grande formato aí de 1970. Então tem muito essa influência da água, né? Ele estava vivendo aí no East Hampton, da Bahia, das tormentas, das praias. E essa coisa da diluição. E olha o que ele diz aqui em 1975. A ideia da água está radicada no meu espírito. Uma loucura. Essa sala é uma loucura porque é um de Kooning muito mais desconhecido, uma pintura etérea, assim, muito mais simples, sabe? E é do final da sua carreira. Então, tô flipando aqui, gente. Tem umas coisas que me lembram até o Cy Twombly, como aqui, ó, como essa tela aqui. Impressionante. Impressionante porque aqui você vai ver desenho, vai ver processo, vai ver escultura, e vai ver essa fase aí menos conhecida do de Kooning. Então, uma baita exposição para você ver até setembro na academia, se você vem visitar também a Bienal de Veneza. E ele chegou numa entrevista a afirmar: você não pode parar ou estará perdido. Então você vai em frente, mesmo que não saiba para onde vai. Porque você nunca sabe. Você apenas sabe como sair daquele lugar que já esteve.